A paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. Perdoar a si mesmo e a infinita misericórdia de Deus. Provérbios capítulo 24, versículo 16. Pois ainda que um justo caia 7 vezes, 7 vezes tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. Um dos truques mais eficazes que Satanás faz com os cristãos é nos convencer que nossos pecados não são realmente perdoados, apesar da promessa da palavra de Deus. Se já realmente recebemos a Jesus como Salvador através da fé e ainda temos essa dúvida desconfortável de que existe ou não o verdadeiro perdão, podemos estar sob o ataque demoníaco. Os demônios odeiam quando as pessoas são libertas do seu controle. Por isso, tentam plantar sementes de dúvida em nossas mentes sobre a realidade da nossa salvação. Em seu vasto arsenal de truques, um dos maiores instrumentos de Satanás é constantemente lembrar-nos de nossas transgressões passadas, as quais ele usa para provar que Deus não poderia nos perdoar ou restaurar. Os ataques do diabo nos apresentam um verdadeiro desafio para que possamos simplesmente descansar nas promessas de Deus e confiar em seu amor. No Salmo 103, versículo 8 ao 13, nos diz: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Entretanto, este salmo nos diz que Deus não só perdoa os nossos pecados, mas também os elimina completamente de sua presença. Isso é uma coisa profunda. Sem dúvida, este é um conceito difícil para entendermos, o que explica por que é tão fácil que nos preocupemos com o perdão ao invés de apenas aceitá-lo. A solução encontra-se em simplesmente abrir mão de nossas dúvidas e nossos sentimentos de culpa e descansar em sua promessa de perdão. Uma outra passagem é 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que promessa incrível! Deus perdoa os seus filhos quando pecam, se eles se aproximarem dele em uma atitude de arrependimento e pedirem para serem perdoados. A graça de Deus é tão grande que pode purificar o pecador do seu pecado para que o possa se tornar um filho de Deus. E, correspondentemente, é tão grande que, mesmo quando tropeçamos, ainda podemos ser perdoados. Em Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 22, diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro provavelmente achou que estava sendo generoso, ao invés de pagar uma pessoa que havia pecado contra ele com retribuição igual. Pedro sugeriu dar ao próximo um espaço de, digamos, até 7 vezes.
Pela 8ª vez o perdão e a graça acabariam. Entretanto, Cristo desafiou a sugestão de Pedro ao dizer que o perdão é infinito para aqueles que estão realmente buscando-o. Isso só é possível por causa da graça infinita de Deus, possível apenas através do sangue derramado de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por causa do poder perdoador de Cristo, podemos sempre ser purificados depois de pecarmos, se humildemente e sinceramente pedirmos perdão. Ao mesmo tempo, deve-se destacar que não é bíblico que uma pessoa salva continue a pecar de forma habitual e contínua em seu estilo de vida. 1 João, capítulo 2, versículo do 1 ao 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Há pessoas que não conseguem se perdoar por algum erro ou pecado que cometeram. Os sentimentos de culpa, remorso e arrependimento são inimigos constantes dessas pessoas e trazem junto a humilhação, vergonha, medo e a maior consequência, a autopunição. Perdoar a si mesmo talvez seja um dos maiores desafios do ser humano, pois está relacionado com a capacidade e dificuldade que cada um tem de se amar e se aceitar. Se você também sofre com isso, saiba que você precisa se perdoar se quiser ter uma vida abundante com Deus. Todos nós temos uma tendência em exigir mais de nós do que de outras pessoas. E talvez você ache que não mereça ser perdoado, porque os seus erros foram graves demais. E agora você precisa se lembrar o tempo todo, com forma de penitência. Mas isso não resolve. Na Bíblia não existe nada que fale especificamente sobre perdoar a si mesmo. Mas há alguns princípios sobre o perdão que devem ser aplicados. Por exemplo, quando Deus nos perdoa, a Bíblia ensina que Ele não se lembra mais dos nossos pecados, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias, capítulo 31, versículo 34. A vida é cheia de escolhas e cada escolha que fazemos nos levará a uma direção. Perdoar a si mesmo não irá tirar de você as consequências do passado, nem justificará o que você fez. Perdoar-se é uma escolha que te dará força, ânimo e coragem para viver a vida vitoriosa que Deus tem para você, ao invés de fazer com que você seja uma vítima dos seus próprios lamentos. Quando você consegue se perdoar, as pessoas que convivem com você também são beneficiadas. Caso contrário, quanto mais você evitar perdoar a si mesmo, mais você vai permitir que esses sentimentos ruins fiquem guardados no seu coração. Isso fará com que você fique mais explosivo e acabará ferindo a si mesmo e aqueles que estão ao seu redor. A verdade é que você não pode mudar o que já passou, mas sempre podemos começar de novo. Então, perdoe-se e deixe que Jesus comece a te curar. Vá até o secreto do seu quarto, dobre seus joelhos e ore ao Senhor. Como está em Mateus capítulo 6, versículo 6. É importante que você faça essa oração em voz alta, pois você precisa se ouvir perdoando a si mesmo. Isso mudará o rumo de sua vida. Lance o perdão, agora mesmo, seja para si mesmo ou para alguém, e fique limpo de toda essa angústia e amargura. Você consegue, pois não está sozinho. Deus está com você e Ele te ajuda. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque eu,
o Senhor, teu Deus. Te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo.